Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Surfista Cripto, o canal que vos traz todas as novidades sobre Bitcoin, economia em geral e o mundo das criptomoedas. Hoje vamos continuar a acompanhar a crise bancária que se começa a espalhar, mais um grande banco a apresentar sinais de fragilidade, o Bitcoin que se mantém resiliente e continua com um ímpeto comprador e as duas maiores gestoras de fundos do planeta começam-se a preparar para surfar a próxima onda de alta do Bitcoin e das criptomoedas em geral. Já vamos ver quais são. O Bitcoin precificado à hora da gravação a $27.811, com o Ethereum precificado a $1.761, com o Polygon a manter a oitava posição, a cair para $1.8. O índice do medo e da ganância que continua a querer arranhar o verde extremo. Andámos o último ano pelo laranja e pelo amarelo mais recentemente e finalmente parece que nos estamos a estabilizar no verde, no 64, o que demonstra alguma confiança de volta ao mercado das criptomoedas. E o Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, que se continuar a imprimir bilhões para salvar bancos, vai continuar a impulsar o preço do Bitcoin como é natural. Esta questão do Fed de querer salvar o setor bancário e querer combater a inflação é impossível. Portanto, as medidas para combater a inflação não vão ajudar o setor bancário e as medidas para ajudar o setor bancário não vão contribuir para a redução da taxa de inflação. Portanto, vamos ver como é que os bancos centrais em geral no mundo se vão safar disto. E Robert Kiyosaki, o autor de Pai Rico, Pai Pobre, diz que o Fed, inclusive, vai derrubar os mercados financeiros. O famoso autor do livro best-seller Pai Rico, Pai Pobre alerta que o contínuo aumento da taxa de juros por parte do Fed irá derrubar não só títulos, ações, imóveis, como também irá derrubar o dólar. E, portanto, parece que é uma narrativa que começamos a ouvir em muitos lados, depois do Balaji aceitar uma aposta pública de $1 milhão em como o Bitcoin vai chegar a 1 milhão em 90 dias devido à desvalorização e ao colapso do dólar americano. Inclusive o presidente do Quênia faz também um discurso, o William Ruto, em que recomenda aos seus cidadãos que detêm dólares norte-americanos a se livrarem desses dólares. Portanto, parece que estas altas patentes mundiais sabem algo que nós não sabemos. É preciso estar muito atentos. Na Europa continua o risco. A quebra do sistema bancário parece que se alastra agora à Europa. E agora vemos o Deutsche Bank, um daqueles bancos que pensávamos que também era inquebrável a seguir ao crédito suíço, apresenta alguns sinais de fragilidade. E, portanto, isto são muitas bandeiras vermelhas que temos que estar atentos, que poderá indicar que poderá vir aí uma hectacombe económica e financeira mundial. Muita atenção, podemos estar a virar uma página e é preciso estar com um olho no gato, outro olho no peixe, para nos podermos antecipar e eventualmente conseguirmos proteger o nosso património relativamente a esta cascata de acontecimentos que poderá estar por vir. O bilionário Tim Draper diz que o Bitcoin é um hedge contra a falência dos bancos. Ele inclusive resolveu compartilhar 7 dicas que podem ajudar empresários de todos os países a sobreviverem a esta crise que pode estar por vir. Portanto, é como eu digo, são vários as bandeiras vermelhas, várias as pessoas, vários os influencers da estratosfera económica ou financeira que começam a relatar ou que começam a antever a possibilidade de um acontecimento deste género. E, meus caros, normalmente onde há fumo, há fogo. Por isso, muita atenção, não vale a pena um alarmismo extremo, mas é preciso termos noção do que está a acontecer no mundo, principalmente derivado do acumular de anos e anos com impressão de papel moeda sem reserva de valor por trás. Portanto, eu não vou ler aqui estas 7 dicas do Tim Draper, vocês depois podem pesquisar no Twitter dele, mas são sururus vindos de várias frentes que não devem ser ignorados. O Bitcoin que continua a orbitar os 28 mil, numa altura em que as ações do Deutsche Bank seguem as do crédito suíço e afundam. Portanto, esta crise bancária pode pôr a descoberto os fundamentais do Bitcoin e abrir os olhos à grande maioria da população mundial. Vocês que me seguem e que conhecem o Bitcoin ainda fazem parte de uma minoria, e quando a percepção do valor que o Bitcoin nos traz for percebido por maior parte da população, estaremos prontos para um sistema financeiro descentralizado e mais igualitário, com mais oportunidades, em que o poder de poucos é espalhado por muitos. Portanto, estamos a assistir a uma revolução na primeira fila. Aliás, aproveito para dizer, se querem continuar a ter este tipo de informação
sigam o canal, deixem um like que é muito importante. Eu estou cá recorrentemente por esta adoção e por esta revolução. E se vocês querem continuar a ter este tipo de informação e de notícias, partilhem o conteúdo, deixem o like e, acima de tudo, por favor, subscrevam o canal. E nos gráficos de análise técnica, o Bitcoin está a uma semana de confirmar um novo mercado de alta. Reparem, sempre que quebrarmos esta LTB, esta linha de tendência de baixa, foi um indicador de um novo bull market. E foi assim nos 2 ciclos anteriores. E nós estamos prestes a fechar uma vela mensal acima da linha de tendência de baixa, o que poderá oficializar o início do bull market. E meus caros, esta notícia é realmente significativa. A BlackRock e a Fidelity são os maiores gestores de fundos do planeta. Eles combinados, estes fundos gerem qualquer coisa como mais de 14 trilhões de dólares. E ambas se estão a posicionar para surfar a próxima subida de preços. Provavelmente estas gestoras de fundos já estão a acumular Bitcoin há uns meses. Daí esta subida que nós vimos desde novembro dos 16 mil para os 30 mil, quase um aumento de 100% no valor do ativo. Não foi só os investidores de varejo como eu e vocês que tivemos esse poder de compra para elevar o preço do ativo. E eu há bastante tempo aqui no canal que venho a reportar que dinheiro institucional deve estar a acumular a Bitcoin pela calada. Meus caros, isto é o início e é a ponta do iceberg, porque quando estes fundos decidirem entrar em força e entrar em peso, isto vai levar o valor do ativo para cima das máximas históricas anteriores. E o gráfico vai apresentar candles verdes verticais. Nós vamos ver uma subida parabólica no valor do ativo. Isto não são conselhos de investimento, logicamente eu em nenhum dos meus vídeos dou conselhos de investimento, vocês façam as vossas próprias pesquisas, isto apenas é a minha opinião sobre o que poderá estar por vir. Mas vocês não duvidem, quando estas gestoras de fundos aportarem com força no mercado, isto vai fazer o valor disparar. E o Bitcoin continua a ser um ativo muito escasso. Portanto, não há muito Bitcoin e graças a essa escassez, a esta arquitetura de escassez, que vamos ver os preços dispararem nos próximos anos até ao próximo halving. Nos gráficos de análise técnica, podemos ver que normalmente a distância entre as máximas históricas é entre 47 a 48 barras mensais. Do primeiro ciclo tivemos 46 barras, depois tivemos uma nova máxima histórica, novamente 48 barras mensais, outra máxima histórica, e novamente 47 velas mensais, tivemos nova máxima histórica. Isto coloca o próximo topo por volta de outubro de 2025. Onde será esse topo? Será nos 100 mil? Será acima dos 100 mil? Teremos que esperar para ver. E parece que várias métricas estão a indicar o início do mercado de alta. Uma delas é sempre que houve o cruzamento deste indicador, foi o início do bull market. Novamente, quando houve esse cruzamento, não houve início de bull market. E novamente voltamos a assistir um cruzamento do RREB, que é o Resampling Reverse Engineering Bands. É este indicador neste gráfico. E segundo esta análise do MAGS, normalmente o Bitcoin leva entre 600 a 700 dias a quebrar as máximas históricas anteriores desde o fundo do seu bear market. Isso porá novamente o Bitcoin numa nova máxima histórica em dezembro de 2024. Portanto, está já ao virar da esquina, não falta assim tanto. É daqui a um ano e meio, 2 anos mais ou menos, podemos ver novas altas. Meus caros, tal como este meme indica, não confundam um Bitcoin com espaço cripto. Certo que há muitas criptos por aí que têm alguma utilização, mas nenhuma se aproxima nem da capitalização de mercado, nem da filosofia, nem da descentralização, entre muitas outras coisas do que o Bitcoin nos traz. Portanto, aproveito para dizer, tenham cuidado com os projetos em que investem. Somos bombardeados com novos Bitcoins e com novos projetos com margens de lucro extraordinárias. Eu sou muito conservador nos projetos em que acredito, e aconselho-vos também a ter muito cuidado. Há muita coisa por aí que é scam. Meus caros, volto a pedir, se acharam o conteúdo interessante, subscrevam o canal, partilhem este tipo de conteúdo. É essencialmente pela adoção que eu estou cá recorrentemente. Por isso, vemo-nos no próximo episódio e fui!